Nós estamos no CBM ao vivo mais uma vez. Hoje nós estamos com a ilustre presença do pastor Tarcísio Guimarães, pastor da Igreja Batista Barro Preto em Belo Horizonte. Obrigado, pastor Tarcísio. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Pastor Ramon, uma alegria estar contigo e falar àqueles que nos assistem, muito especialmente os batistas mineiros. Vamos ter também, além do pastor Tarcísio, nós vamos ter um dueto de cordas belíssimo apresentando aqui durante este programa. Solta a vinheta. O pastor Tarcísio Farias Guimarães é casado com a Sâmela Guimarães e pai de Susan e Tarsis, bacharel em teologia, licenciado em história e pós-graduado em aconselhamento bíblico, ordenado ao ministério em 2002. Liderou a Igreja Batista Nova Alvorada em Feira de Santana, na Bahia, e a primeira Igreja Batista em Divinópolis, Minas Gerais. E desde 2023 preside a Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte. Pastor Tarcísio, mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo. E conta para nós, como é que a sua formação em teologia, história e aconselhamento bíblico se complementam na prática pastoral do dia a dia no seu ministério? Pastor Ramon, o ministério exige capacitação continuada, né? Então, na verdade, todas essas oportunidades de estudo foram ponto de partida e não ponto de chegada. Então, ponto de partida para muitas reflexões e também para aquilo que precisa ser apresentado ao nosso povo. O curso de teologia, o curso de história tem muitos pontos de contato, né? Especialmente na preparação para a pregação e no ensino regular na igreja, esses dois cursos se complementam. A formação em aconselhamento bíblico, muito preciosa, é tão valiosa quanto a formação em teologia, porque assim como no púlpito influenciamos pessoas e chamamos pessoas a repensarem a sua trajetória, quando aconselhamos alguém individualmente, nós estamos pregando, nós estamos convidando esse alguém a rever a sua vida ou a reafirmar aquilo que é, pela palavra de Deus, aprovado. Então, são formações que conversam entre si no dia a dia. Pastor Tarcísio, eu sou apaixonado por história e também sou pós-graduado em aconselhamento bíblico. Fala para nós o que é o aconselhamento bíblico, isso que é tão importante na vida um dos ângulos do ministério pastoral é o ouvir, né, e o aconselhar, consequentemente. Fala para nós a diferença do aconselhamento bíblico e que diferença isso pode fazer na vida das pessoas quando um pastor está seguro, né, do que vem a ser isso, seguro biblicamente para aconselhar. O aconselhamento nutético, né, da palavra de origem grega que nos remete a essa instrução, é sempre o compromisso de ouvir alguém e ouvir atentamente, considerando pela palavra de Deus aquilo que está sendo dito, se é aprovado por Deus ou não. Então, o aconselhamento bíblico traz em si duas marcas: valorizar ao máximo o que a outra pessoa tem a te dizer, e para nós cristãos isso é seríssimo, esse é um compromisso solene com Deus, porque nós estamos falando de uma vida criada por Deus, mas é também o compromisso de reafirmar verdades das Escrituras, porque compreendemos que ninguém conhece melhor o espírito humano do que aquele que deu fôlego de vida ao homem, do que aquele que deu ao ser humano a oportunidade de viver nesse vasto mundo criado pelo próprio Deus. Então, o Senhor, em sua palavra, fala sobre os dilemas da vida humana, fala sobre as dúvidas naturais do coração humano, fala também sobre os princípios de uma vida saudável, de uma vida abundante e daquilo que pode nos roubar a vida. Então, o aconselhamento bíblico é apaixonante, pastor Ramon, porque ele se dedica a dizer às pessoas: vocês podem ter uma vida muito melhor do que imaginam,
porque existe um Deus verdadeiro, amoroso, que apresentou esse modelo de vida. Impressionante isso, como isso desperta as pessoas e às vezes até surpreende pessoas que estão tão acostumadas a disciplinas, a currículos modernos de tentativa de tratar a alma, né, de tratar o coração, né, e aí quando se encontra um pastor que está totalmente comprometido com a palavra, com a Bíblia como epistemologia, como onde eu vou encontrar, né, as razões, tanto da minha queda quanto da minha redenção, né, as pessoas até assustam, né, pastor? Sim. Penso que é a sua experiência semelhante à minha, de receber pessoas que não estão filiadas a uma igreja cristã, a uma igreja evangélica, mas dão crédito a quem nós somos e o que fazemos. E essas pessoas testemunham aquilo que encontraram no ambiente cristão. Encontraram alguém que, sinceramente, estava interessado em ouvi-las, mas encontraram alguém que quis confrontá-las. Porque um dos dilemas do nosso tempo é essa dificuldade do ser humano de entender que é mal, que erra, que tem um coração enganoso. O cristianismo, com a sua antropologia corretíssima, né, chama todos nós a pensar nas nossas limitações, nas nossas contradições e nos confronta. Então, pastor, eu já ouvi de algumas pessoas não cristãs, pelo menos não formalmente declaradas cristãs, que pela primeira vez elas ouviram a verdade em amor, e isso é bíblico. Ouviram com amor, mas ouviram a verdade, o que não tinham ainda ouvido em outros ambientes. Exatamente. Agora, mudando um pouco, você é baiano, é da Bahia. Baiano desde que nasci. Baiano de baianos. Isso. Da Bahia. E pastoreou na Bahia e também pastoreou numa cidade antes de Belo Horizonte, aqui próxima de Belo Horizonte, mas no interior de Minas, em Divinópolis. Quais as diferenças essenciais você pode notar? Olha, Deus tem me dado o grande privilégio de pastorear na Bahia e Minas Gerais, dois estados apaixonantes, muito queridos, e eu digo que meu coração se parece com a BR-116, né, que liga Bahia e Minas Gerais. Na essência, são igrejas de Cristo, e como são igrejas co-irmãs, a confessionalidade faz com que elas se pareçam e muito. Mas a cultura traz algumas diferenças. Então, o que mais me chama a atenção é que, à primeira vista, os crentes baianos são muito animados. Todos os desafios são aceitos facilmente, mas nem sempre perseveram. Em Minas Gerais, é diferente. A gente precisa conversar, convencer, falar um pouco mais ao longo de muito tempo, mas, do modo geral, são perseverantes. Quando assumem um compromisso, firmam mesmo o compromisso até o fim. Mas, na verdade, eu sempre lembro com muita alegria das igrejas na Bahia e Minas Gerais, porque Deus me permitiu sempre liderar igrejas muito amáveis, igrejas com líderes muito gentis, e eu trago em meu coração sempre boas recordações. Então o povo mineiro demora mais, mas se engaja mais. Demora, porque na verdade está pensando se vale a pena entrar naquilo ali. Mas depois responda, e essa experiência tive em Divinópolis, né? Uma das mais antigas igrejas aqui do nosso estado, a primeira igreja batista daquela cidade, que hoje tem 106 anos, e agora na Igreja Batista do Barro Preto, uma igreja com 98 anos, e ambas com pessoas muito comprometidas com a missão da igreja. Excelente, olha, a gente ainda tem muita coisa ainda para perguntar para o pastor Tarcísio. Nesse momento nós vamos ouvir o nosso dueto de cordas e daqui a pouquinho a gente retoma para a nossa entrevista.
Gratidão especial ao Lucas e à Beatriz, que estão nos conduzindo nessas belíssimas canções aqui, com esses instrumentos fantásticos, né? Cordas que nos inspiram. Obrigado, Lucas. Obrigado, Beatriz. Pastor Tarcísio, quais têm sido os seus maiores desafios e, ao mesmo tempo, oportunidades à frente do ministério da Igreja Batista Barro Preto em Belo Horizonte, desde que assumiu em 2023? Há muitos desafios e, nesse momento, há um grande desafio, que é a proximidade do nosso centenário. Nós somos a segunda Igreja Batista de Belo Horizonte, né, filha da primeira Igreja Batista, que originalmente foi fundada no bairro do Barro Preto para alcançar uma região populosa da cidade. Essa igreja deverá comemorar o seu centenário em 2027. E o grande desafio desse momento é esse, é olhar para o retrovisor belo da história e celebrar, mas também olhar para o para-brisa do futuro e continuar cuidando para que a igreja cumpra a sua missão. Então, o grande desafio hoje, pastor Ramon, é conjugar a lembrança de uma história bela da igreja, uma história de muito valor, mas também com a continuidade dessa história, dando saltos valiosos, né? Impressionante, né, pastor? Pastorear num grande centro, qualquer que seja, né? Seja São Paulo, seja Nova York, seja Roma, enfim, qualquer que seja o grande centro urbano, implica muitos desafios. Ainda mais ali, o senhor está na região central de Belo Horizonte, né? E tem diferenças que são notórias em relação à PIB de Divinópolis, por exemplo? Sim. Divinópolis é a 10ª maior cidade do estado, algo em torno de 250 mil habitantes. Então, uma cidade polo, dinâmica, mas Belo Horizonte é uma metrópole. E a Igreja Batista do Barro Preto é uma igreja metropolitana. Nós temos algumas cidades representadas em todos os cultos da igreja. Recentemente, eu observei que havia irmãos de 12 cidades diferentes da região metropolitana ali. Então, a disponibilidade que os irmãos de uma cidade do porte de Divinópolis têm para participarem dos ajuntamentos da igreja é muito menor. Então, é necessário que a igreja se adapte a isso. Então, existem membros que escolhem aquele encontro semanal para participar. Normalmente o domingo pela manhã, porque participam de uma reunião de oração, da escola bíblica e do culto, e às vezes de um ensaio, né? E no mais, estão conectados à igreja pelas redes sociais. Recentemente nós adquirimos uma propriedade ao lado da igreja, um grande desafio, pela fé foi alcançado, pela graça de Deus, porque uma das nossas grandes dificuldades, pastor, é local para estacionar veículos, né? Nós estamos próximos a uma estação de metrô, em frente à nossa sede há pontos de ônibus, mas há um grande número de pessoas que se desloca com o veículo próprio. Então, esse é um desafio de uma igreja que está ali, numa região que lida com a degradação natural de um centro antigo e que deixar o veículo na rua, às vezes, é um problema, porque após o culto existe um dano. Então, são os desafios da urbanização, mas o Evangelho é a resposta do Senhor para todos os corações, na cidade menor, na cidade maior. Então, isso não muda, não é? Há uma resposta à pregação do Evangelho, porque só ela, de fato, preenche a necessidade do coração humano. É verdade. Agora, como um profundo conhecedor da história, é uma das suas formações, graduações, o Eduardo Galeano cita, essa frase não é necessariamente dele, no famosíssimo livro As Veias Abertas da América Latina, que a história é um profeta que, com o olhar voltado para trás, anuncia o que virá, né? Já um historiador conhecido hoje, né, best-seller em vários dos seus títulos, o Yuval Harari, vai dizer que não necessariamente, que a história não consegue ver o futuro por causa de mudanças pontuais,
né, de circunstâncias que acontecem que tornam o presente e o futuro totalmente diferentes. Ou seja, não há um consenso sobre isso. Mas no ministério, como pastor, como um teólogo, como um estudioso, a igreja contemporânea, o que ela precisa ser e fazer para ela recuperar o permanecer fiel, talvez seria isso, né, irrelevante nessa missão cristã, considerando a sua história, obviamente, né? Então, voltando aos dois, tanto o Galiano quanto o Harari, né, o que a gente precisa aprender e já, de certa forma, tentar perceber do que está vindo, né, para que a gente faça de maneira relevante, mas ao mesmo tempo fiel dentro das tradições. Essa sua questão muito inteligente, né, me faz lembrar as discussões de teoria da história, né? A história é cíclica, sim ou não? Esse é um debate que começa na Sorbonne e não foi encerrado ainda hoje. Mas com humildade a gente precisa aprender mesmo com aquilo que tem sido relatado acerca do passado. Penso, pastor, que com humildade a igreja cristã precisa fazer aquilo que é simples e ainda assim é profundo. Há muitas das nossas práticas que são simples ou dos nossos valores, mas são tão profundos quanto aqueles hábitos básicos da vida, né? Tomar banho, se alimentar, né? Então a igreja precisa se voltar para o Senhor. Eu não tenho dúvida de que precisamos voltar ao princípio, e a história da igreja indica isso. O vigor do cristianismo está em cristãos cheios de vigor espiritual, comunhão com o Senhor e convicção alimentada pelo estudo regular da palavra de Deus. No mais, eu faria 3 destaques. O primeiro destaque, a revalorização que, graças a Deus, tem sido vista da pregação bíblica expositiva. Eu insisto que é a pregação fiel do Evangelho que continuará transformando, modificando e fazendo com que corações se apaixonem por Cristo. Em segundo lugar, eu destaco a necessidade de revalorizarmos o pacto de membresia. Igrejas que não se pareçam com um teatro ou um mercado, mas que se pareçam com uma congregação e, como nós batistas insistimos, né, uma reunião de crentes regenerados e biblicamente batizados, que juntos adoram ao Senhor e cumprem a sua missão de glorificar a Deus, pregando o Evangelho. E uma terceira questão que eu ainda destaco, além da pregação e do pacto de membresia, é a obra missionária. Aqui está o grande fôlego do cristianismo. Fala-se da crise do cristianismo na Europa, uma crise que chegou à América do Norte, muito embora tenhamos na América do Norte grandes e vigorosas igrejas, mas nós precisamos lembrar que na Ásia, na África, em nossa América Latina, o cristianismo está cheio de fôlego. Então, não devemos nos esquecer da obra missionária. Aí está um cristianismo que continua chegando aos 4 cantos do mundo. E chegando de maneira simples, como você disse, né, pastor? A própria pregação realmente expositiva é um ponto que faz toda a diferença. Porque é a fidelidade às Escrituras. É um indivíduo que prega e aplica as Escrituras à vida daqueles que estão ali, sem distração, né, reverentes para ouvir. Mas, pastor, eu concordo totalmente, eu te agradeço pelas explicações claras e aprofundadas, acho que deve voltar mais vezes, né? A gente com certeza precisa buscar essa firmeza, né? Essa fidelidade, preservando a história. Quando eu digo história, a gente está falando exatamente de 2000 anos, né? E não necessariamente de 100 anos, de 50 anos. Tem gente discutindo, às vezes, a igreja, ou práticas ou doutrinas que são de 100 anos, de 50 anos, e se esquecendo, né, da fé apostólica, dos pais da igreja, né? Muito bom, te agradeço pela presença, um abraço especial, né, para Sâmila, seus filhos. Obrigado. Vocês que ainda não são totalmente cruzeirenses, né? Olha, nós somos firmes em nossa casa, torcemos para o Esporte Clube Vitória.
Mas amamos o Cruzeiro também. O Tassi, seu filho, eu acho ele muito engraçado, né? E a maneira como ele defende o Vitória, né? As tradições do baiano torcedor do Vitória. Ele esteve aqui com a gente, aqui, né? Embaixador do Rei. Aliás, essa questão sobre as nossas organizações, né? A Igreja Barro Preto sempre, né? Muito vivaz em relação a isso, mantendo isso e colhendo frutos disso, né? Vocês têm lá Mensageiros do Rei, Embaixadores do Rei, o trabalho com as mulheres. Amigos de missões. Amigos de missões. Aliás, o seu filho ainda está na idade, ainda é embaixador. Sim, é embaixador do Rei. A minha filha completou o ciclo de Mensageiros do Rei. Isso. Aliás, a minha colocação está equivocada, porque ainda é embaixador, não existe. Uma vez embaixador, sempre embaixador. E esse trabalho, pastor, como você avalia esse trabalho na Igreja Batista do Barro Preto, num tempo onde as crianças, eu tenho 2 filhos, e se a gente se descuida, né, eles entram na tecnologia, Sim. eles entram na virtualização da vida. Né? E o embaixador é um trabalho que, ao mesmo tempo, e aqui nós estamos falando como pastor e como pai, no seu caso, é um trabalho que traz o indivíduo, né, para coisas essenciais da vida, distantes desse mundo virtual e, às vezes, irreal. Porque, às vezes, o virtual é real, mas, às vezes, o virtual não é real. Né? Quando o sujeito fica ali em games, em jogos e gastando a vida nisso, né? Nessas irrealidades. Como você avalia isso como pai, dentro de casa, sua filha mensageira, seu filho embaixador, como tem sido a postura desses adolescentes nesse mundo que parece que quando os pais não se preocupam, quando os pais se descuidam, eles perdem seus filhos antes mesmo de ter tido a oportunidade de ganhar. E perdem dentro de casa. Outrora, tínhamos receio que os nossos filhos brincassem na rua e lá se perdessem. Hoje se perdem no quarto, com uma tela. As organizações missionárias, pastor Ramon, digo sem dúvida, são exclusivas. Eu mesmo sou embaixador do Rei. Aos 9 anos de idade ingressei na embaixada pastor Neil McSchutz e tive algumas experiências inesquecíveis. E vejo isso com minha filha, com meu filho. Meu filho vibra com os embaixadores do Rei. Na Igreja Batista do Barro Preto, realizamos há alguns dias uma formatura dessas organizações. Pastor Ramon, são dezenas e dezenas de crianças e adolescentes empolgados, tendo a oportunidade de experimentar crescimento físico, espiritual e emocional, lendo, fazendo os programas dos postos ou dos passos, participando de acampamentos. Eu mesmo estive numa trilha na Serra do Cipó com os embaixadores do Rei, sem tela ao longo de um dia inteiro, e os meninos não queriam voltar para Belo Horizonte. Realizamos o culto em uma cachoeira, ali tivemos instruções para acampamentos. Então eu encorajo as igrejas, os pastores, os líderes a valorizarem cada vez mais essas organizações. Elas precisam de alguma revisão? Sim, todos nós precisamos. E isso tem sido feito. Mas elas ocupam um lugar exclusivo na vida desses meninos. Que coisa linda ouvir isso. Eu admiro também, é perceptível, é notório a sua postura como pai, como marido. Um abraço para a simpaticíssima Sâmila. Seus filhos também são muito simpáticos, envolvidos no trabalho. Não tenho dúvida, pastor Tarcísio, você é o homem de Deus para esse tempo à frente do ministério da Igreja Barro Preto. Glória a Deus pela sua vida. Obrigado por ter vindo. Eu não estou me despedindo, porque depois eu vou pedir, no final do programa, que você retorne para orar por nós, orar conosco aqui neste programa. Glória a Deus. Vamos ouvir aqui o dueto de cordas com o Lucas e a Beatriz.
Muito bem, agora nós temos o quadro Educação em Pauta, com a ilustre presença do professor Valcenir Braga, o CEO da Rede Batista Mineira de Educação. Se liga aí, roda o VT. Muito bem, nós estamos aqui com Educação em Pauta. E mais uma vez nós estamos aqui com o CEO da Rede Batista Mineira de Educação. Quem melhor para nos falar sobre educação? Professor Valcenir, boa noite. Boa noite, pastor Ramon. Vamos aí nesse tema tão relevante, né? Educação. Educação, um tema tão relevante, gente. Hoje, um assunto que vai interessar até a turminha lá de casa. O Caleb, de 10 anos de idade, que é apaixonado pelo Estevão. Uma matéria sobre o Estevão que, na verdade, abrange sobre o esporte, sobre a integração do indivíduo como um todo, através do Colégio Batista Mineiro, ele que foi aluno do colégio. Vamos falar sobre isso, então, vamos ver esse quadro, também sobre a fé desse jovem e o impacto que isso tem na vida dele. Hoje a gente começa essa matéria nessa quadra aqui do Colégio Batista, Unidade Floresta. Por aqui passou, você não imagina quem. Vamos conhecer quem é que passou por essas quadras? Bora comigo. Uma das virtudes que eu sempre levo para minha vida é o respeito, que independente de onde eu esteja ou de quem eu sou, eu sempre tenho que respeitar o próximo, respeitar o adversário onde eu estiver dentro de campo. E isso é uma virtude que eu sempre levo, que eu aprendi lá no Colégio Batista Mineiro. Meu nome é Estevão William, sou nascido em Franca, São Paulo, e desde os 3 anos sempre tenho vontade de jogar futebol e hoje estou aqui, consegui realizar um sonho que é jogar no Palmeiras, é uma coisa que eu amo, que eu sinto prazer de fazer. Estevão, assim, graças a Deus, desde novo ele sempre se destacou e ele sempre jogou em categorias acima, né? Porque todo mundo via que ele tinha um talento que era dele. Aos 8 anos eu consegui realizar um sonho, que é jogar na base do Cruzeiro. E através de um professor que tinha lá no Cruzeiro, indicou o Estevão pro Batista. E a questão da Esther também, nós optamos pelo Batista, porque nós acreditamos que o Colégio Batista é a melhor opção. E uma das coisas que eu admiro muito no Colégio Batista é ele saber conciliar tanto o estudo quanto o esporte. Isso é muito importante para a criança. Foi uma experiência muito incrível na minha vida, no Colégio Batista Mineiro, que eu estudei lá há 6 anos e tive a oportunidade de jogar pelo futsal também, de estudar no colégio, onde eu tive muito aprendizado e vou levar para minha vida inteira. Quando nós mudamos para São Paulo e nós viemos para o Palmeiras ofereceu alguns colégios para nós, mas nós optamos pelo Batista por causa disso, que é um colégio cristão, um colégio que a gente já conhecia, né, e confia. A educação cristã é uma coisa que contou muito quando a gente conheceu o Batista e isso foi fundamental na vida deles, não só na deles, na nossa também. Porque a gente sempre priorizou na vida deles a questão da família, a união da família, é aquilo que a gente aprende com a Bíblia, que a gente passa para eles e poder levar eles para um colégio onde só afirma isso, em saber que eles estão num lugar bom, num lugar onde que aprende a palavra de Deus e também as outras coisas da vida secular, mas tudo baseado na palavra de Deus. Com certeza o Batista foi uma das ferramentas que me reforçou mais, me ajudou mais, porque desde casa, desde berço, desde que eu nasci, meus pais sempre me orientaram a seguir os caminhos de Deus, que são os melhores caminhos. O Batista foi um refúgio também para mim, que me ajudou bastante nisso e sempre tem ajudado também todos os alunos. Isso é muito bom para a vida, como pessoa e como caráter também. Então hoje, vendo ele realizar um sonho dele, isso para nós é orgulho, felicidade. Seu filho, assim, ser exemplo para muitos que a gente vê aí, que se espelha nele, que quer ser igual a ele, isso assim não tem preço. Está sendo uma história muito linda, que eu aprendi no Colégio Batista e uso dentro de campo, quanto dentro quanto fora. E eu creio que ainda a gente tem muito caminho, muito pezinho no chão para chegar onde eu quero chegar. E com certeza, se Deus quiser, eu vou chegar lá um dia. O treinador do Colégio Batista, Tiago Neves, nos conta sobre a época em que Estevão chegou ao colégio. Ele chegou mais ou menos no meio de 2015, aí fez o teste da quadra, né? Que a gente avaliou, mas não, igual eu te falei antes, não precisou, questão de 30 segundos já sabia que ele era talentoso. E aí continuou treinando comigo nesse período de 2015, aí em 2016 ele entrou na escola. Esse ano, Estevão foi contratado pelo Chelsea e brilha nos campos da Inglaterra. Mas não é só nos campos que ele chama a atenção. Recentemente viralizou um vídeo de Estevão tocando bateria na igreja. E Tiago nos conta como era a fé do nosso craque ainda na escola. Cristão, sempre pregou isso para os meninos, quanto para mim e para os meninos. O pai dele também
né? O pai dele também, por ser pastor também. E ele sempre pregou isso. Ele sempre foi um menino de Deus. Por isso que iluminado e por isso está conquistando essas coisas. Deus está retribuindo o que ele fez antes. E fala também da importância de preservar os bons valores para fugir das armadilhas do mundo e manter uma carreira saudável e exponencial no esporte. Eu acho muito importante pelo sentido dele sair das coisas ruins que o mundo nos proporciona, principalmente hoje aonde que ele conquistou, né? Amizades ruins, bebida, drogas, noitadas, né? E ele não faz isso. Ensine a criança o caminho em que deve andar e até quando crescer ela não se desviará dele. Esse foi um exemplo perfeito do que a gente acabou de falar. O Estevão é um perfeito exemplo da escolha acertada dos pais no colégio, no caminho em que ele deveria andar. Até hoje, ele não se desvia dele, assim como tantas outras crianças aqui do Colégio Batista. Se interessou por esse assunto? Então, para mais informações, entre em contato no nosso site Rede Batista. É com vocês aí no estúdio, eu, Daniela Savassi, fico por aqui. Que coisa linda, professor Valceni. Muita gente não sabia que o Estevão, que também foi jogador das categorias de base do Cruzeiro, começa como aluno aqui no Colégio Batista em Belo Horizonte e depois continua lá em São Paulo, na Vila Mariana, não é isso? É verdade, pastor Ramon. O Estevão, ele é um estudante bolsista integral do Colégio Batista Mineiro, dos 8 aos 15 anos. Estudou a maior parte do tempo em Belo Horizonte, jogando no Cruzeiro, né, estudando no Colégio Batista, mas quando ele completa ali 13 para 14 anos, ele vai estudar no nosso colégio em São Paulo, Colégio Batista Brasil, porque ele foi jogar no Palmeiras, né? Então, o Estevão é realmente um talento muito grande no esporte e o Colégio Batista deu a sua contribuição na formação dele, né? Ele que tem um pai também muito focado, né, nos valores cristãos e espirituais, né? Ele é um estudante, então, bastante bem conduzido, tanto pela família como pela escola que ele escolheu, né? E hoje ele está brilhando pelos campos do mundo, né? É exatamente isso que eu queria falar. Eu não tenho dúvida que nós vimos, inclusive na matéria, da influência de pai e mãe na vida do Estevão. Agora, a gente não pode deixar de mencionar a influência do Colégio Batista na vida do Estevão. Olha, eu tenho visto, professor Valceni, muitos jogadores de futebol, porque a situação do Estevão é uma situação semelhante a muitos que a gente percebe. O sujeito, quase que da noite para o dia, de um ano para o outro, ele se torna um milionário, ele se torna um sujeito famoso. E, ao mesmo tempo, ele é um garoto, ele é um adolescente. E haja ali todo um suporte para o sujeito saber tolerar essa carga de mudança na vida dele, né? Agora, o Estevão, eu percebo, ele é um sujeito que ele é diferenciado. Estão até fazendo umas comparações com ele em relação ao Yamal, lá do Barcelona, né? Um sujeito focado, respeitador, toca lá a bateria na igreja dele. Nós vimos aqui na nossa matéria, mas isso a gente vê nesses shorts também, por aí, no dia a dia, de sendo um menino absolutamente tranquilo. E a melhor palavra aqui é humilde. Humildade, professor Valceni, é um valor que o Colégio Batista ensina, não é isso? Com certeza, né? Com certeza. O Estevão, ele é uma pessoa muito abençoada. Certamente ele vai brilhar, e brilhar por muitos anos, isso falando para a glória de Deus, né? Por que ele vai ser um sucesso de classe mundial? Como poucos na história serão. Porque ele é, tecnicamente, um jogador muito bom, mas ele exibe no seu caráter qualidades assim, bastante importantes, muito fortes, como a humildade é uma delas, né? Mas ele também tem uma boa capacidade de comunicação e ele não sofre daquele mal de querer ser estrela demais. Então, os times gostam de jogadores assim, né?
Então, ele certamente vai ser muito bem acolhido pelos técnicos, onde ele chegar, né? Quer dizer, esse perfil do caráter do Estevão vai fazer dele uma pessoa bastante bem acolhida onde chegar, isso ele vai ter mais oportunidades do que normalmente ele poderia ter. Então, nós percebemos que estamos diante de uma pessoa, né, que a gente ajudou a influenciar, a nossa equipe pedagógica, né, e temos, assim, muita alegria de ver o Estevão hoje como um dos melhores jogadores do mundo já, e onde ele entra no jogo, ele está sempre marcando, né, o gol, joga na seleção brasileira, joga no Chelsea, né, e as pessoas estão impactadas com o desempenho daquele garoto, né, que acabou de fazer 18 anos agora, né, mas já joga como um veterano, né, e experiente, né. Então, e para a gente é uma alegria ver uma expressão como o Estevão. O Estevão é um deles. Há outros jogadores também que o colégio vem revelando, né? Por exemplo, na área do vôlei, nós temos uma jogadora que foi convocada meses atrás para a seleção brasileira de vôlei, né? Então, a Aline, né, uma ex-aluna nossa. E tem outros atletas de outras modalidades, né? Devemos ter pelo menos uns 10 estudantes que frequentam o topo das suas modalidades na área escolar, evidente, né, no Brasil e até na América do Sul, né, como a Sara Mourão, que já falamos dela aqui, né, em outros programas, né, lá do nosso colégio também no bairro Castelo, em Belo Horizonte, que é medalhista na área da ginástica artística, né. Então, nós temos um investimento muito forte na área do esporte e incentivamos, né. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma escola de esportes que ela acolhe estudantes que tenham desempenho superior na área do esporte. A gente acolhe, às vezes, com bolsa de estudo integral também, para que eles possam ter condições de estudar no nosso colégio, né? Então, nós apoiamos, assim como apoiamos o Estevão. O Estevão chegou do interior, pobrezinho, precisando de apoio, né? Então, nós demos bolsa para ele e para a irmã dele, inclusive. Olha, então o Estevão foi bolsista do colégio? 100%. Ele e a irmã dele. A irmã dele não joga nada, mas a gente deu bolsa assim mesmo, porque precisava, a família precisava, né? Sim. Que coisa linda, porque hoje quando a gente vê um sujeito conhecido mundialmente, né, tá nos melhores, mais ricos times do mundo, seleção brasileira, a gente pensa assim, mas aí o Colégio Batista, aí é fácil, o Colégio Batista acaba sendo ali beneficiado, né, pela imagem dele. Mas quando ele chegou não tinha imagem nenhuma, né? Não tinha, na verdade não tinha. E o Estevão já gravou alguns vídeos para nós, né, para o colégio, né? E a gente procura, não temos um contrato onde a gente seja remunerado no futuro, sim, como fosse um agenciador, né? Poderíamos ter no futuro, né? Mas não temos ainda. Então, esses atletas que ficam famosos, né? O que a gente tem é a alegria de vê-los prosperar, né? E para nós é importante ver que esses ex-estudantes nossos, eles estão indo pelo mundo e levando um caráter diferenciado que eles obtiveram primeiro na família e depois no próprio colégio, né? Então, há toda uma alegria da nossa equipe, né, ao ver esses estudantes se expressarem, né, na área da ciência, né, como nós temos um ex-aluno ainda muito jovem com doutorado em Harvard, pesquisando a saúde ali dos astronautas no programa de medicina de Harvard, né, por exemplo, né, e outros estudantes em áreas diferentes, na área da política, na área da literatura, na área do esporte, né, e na área empresarial e em tantas outras áreas, né, e é para isso que o colégio existe mesmo, é para ajudar a transformar a vida de milhares de crianças, adolescentes, jovens, para que eles possam se expressar para a vida, vivendo uma vida de prosperidade, uma vida feliz e de muito sucesso. Olha, a gente tem que entender, caros telespectadores, que o Colégio Batista não é uma instituição apenas de ensino, mas também de fé, é uma instituição confessional. E quando a gente pensa nos valores, nas virtudes desse menino, e realmente ele tem grandes valores, a mídia já está percebendo isso, nós estamos falando também de fé como alicerce para isso que vem na vida de qualquer pessoa, não só o sujeito que vai se tornar conhecido mundialmente, mas às vezes o sujeito que vai ter uma carreira de engenheiro, de servidor público, de médico, de advogado,
todos precisam desse background, todos precisam disso que o colégio tem e ensina e oferece com excelência, uma capelania diferenciada, né, que acompanha o indivíduo que também está sendo acompanhado na sua lida nos esportes, na sua lida educacional. Parabéns ao Colégio Batista Mineiro. Realmente, como o professor Valcernei disse aqui, o que temos é apenas a alegria, o que cabe ao Colégio Batista quando se vê a ascensão bonita de um jovem como esse, não só na performance e no futebol, em todos os aspectos. Quando se vê essa ascensão, a gente pensa, a nossa estrelinha participa disso aí também. Nós estávamos ou temos marcas na vida dele e realmente é isso que o Colégio Batista tem oferecido. Nós vamos ficando por aqui. Esse assunto também poderia ser muito mais longo, porque envolve muitos outros nomes, muitas outras carreiras, muitas outras alegrias, muitos outros sucessos em famílias, em milhares e milhares de famílias, ao longo de mais de 100 anos, a história que esse colégio está escrevendo. Ficamos por aqui por hoje, mas a gente volta no nosso programa Educação em Pauta. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado, pastor Ramon, e ficamos à disposição para continuar conversando sobre educação e outros programas, tá? Que Deus seja glorificado com as nossas vidas. Amém. Nós estamos no primeiro mês do ano de 2026 e a gente não pode deixar, e como nunca deixamos, de elevar as nossas mentes, o nosso coração a Deus para esse grande desafio. É um novo ano, um novo desafio, novos desafios, novas vivências. A você que tem esperanças, a você que está desesperançado, feche seus olhos agora, é um convite. Nós vamos orar com o pastor Tarcísio Guimarães, que essa intercessão seja eficaz para a sua vida. Concentre-se nisso. Vamos orar, pastor. Senhor, nós cremos, como ensina a palavra, que o Senhor faz com que tudo se torne novo. Amém. O Senhor concede novidade de vida a quem crê em Ti. É o que te pedimos para este novo ano, que para nós é um grande desafio. Ó Deus, nos ajude a experimentar a cada novo dia nova vida na Tua presença. Aqueles que estão cansados, abatidos, desesperançados, encontrem por confiarem no Senhor nova perspectiva para o viver, novo entusiasmo. Aqueles que têm vivenciado um relacionamento profundo contigo, permita, Senhor, que eles se surpreendam ao perceberem que nesse novo ano podem ainda mais fazer por Teu reino e ainda mais do Senhor receber, porque o Senhor é poderoso para fazer mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Abençoe aquele que nos ouve agora. Abençoe as igrejas batistas em Minas Gerais. Abençoe o Teu povo, Senhor, que deseja Te servir neste novo ano. Em nome de Jesus, Te agradecemos e oramos. Amém. Amém. Você percebeu aí um QR Code na nossa tela. Isso é o programa de apoio, de ajuda emocional. Touch Peace está 24 horas, é um atendimento gratuito, disponível para você. Se você posicionar o seu celular, você vai chegar no site ou no aplicativo e pode ter acesso a isso. Você também pode divulgar, ou recomendar a algum amigo que esteja precisando desta ajuda, viu? Assista aí o VT deste programa, deste projeto, que pode ser uma bênção para você. Imagine que você está dirigindo em uma estrada desconhecida. O sol nasce no horizonte, mas você não sabe exatamente onde essa estrada vai dar. Você apenas segue. No começo, o caminho parece tranquilo, a paisagem ao redor traz conforto, como se a vida estivesse sob controle. Mas então a primeira curva aparece, decepção. Você não esperava por ela, não estava no seu mapa. A amizade que se desfez, o amor que se perdeu, a oportunidade que não deu certo. O impacto da curva faz seu peito apertar. E por um momento
você sente vontade de parar, mas você continua. Mais adiante, outra curva, o medo do que vem depois. E se não houver um destino para essa estrada? E se você estiver apenas rodando em círculos? A incerteza pesa no peito e você se pergunta se vale a pena seguir, mas você continua. Lá na frente, a curva da solidão. A estrada parece vazia, ninguém ao redor, apenas seus próprios pensamentos ecoando como um rádio ligado no volume máximo. Você se sente pequeno, invisível e se pergunta se alguém notaria sua ausência. Mas você continua. E então algo muda. Um raio de luz atravessa as árvores e reflete no asfalto. Você percebe que cada curva te trouxe até aqui, que você passou por todas elas, mesmo sem saber como. E sabe o que mais? Você não precisa dirigir essa estrada sozinho. Se a jornada tem parecido difícil, se a solidão tem sido um passageiro incômodo, se as curvas estão te desgastando, há um lugar onde você pode parar, respirar e encontrar apoio. Baixe agora o TouchPeace e encontre alguém pronto para te ouvir, sem julgamentos. TouchPeace, transformando vidas a cada videochamada. Pastor Tarcísio, as considerações que podemos ter a respeito da igreja no século XXI, qual é a sua análise? Como nós podemos considerar as igrejas aqui, talvez mais exclusivamente nós, os batistas, Convenção Batista Brasileira, qual que é a sua opinião, o que podemos considerar, do estado em que estamos e do que nós podemos fazer enquanto convenção que lida com aspectos do bem comum para os batistas, Nós estamos falando aí de seminários teológicos, de projetos missionários, de organizações, enfim, de tantos outros desafios que podemos coletivamente conquistar juntos. Batistas brasileiros, século XXI, o que nós podemos considerar? Pastor Ramon, como sempre, suas questões são muito inteligentes, mas elas demandam uma reflexão longa, E essa é uma longa e necessária reflexão. Os pioneiros evangélicos no Brasil, metodistas, batistas, presbiterianos e tantos outros grupos, tiveram que lidar com desafios imensos do período imperial, por exemplo, quando até mesmo na legislação não estava assegurado todo o direito ao culto evangélico. E eles venceram esses desafios com perseverança, com oração, estabeleceram igrejas, escolas, orfanatos. Nós, os batistas, imprimimos pela primeira vez a Bíblia no Brasil. E assim deve acontecer conosco. Nós lidamos com desafios do nosso tempo que não devem nos paralisar. Eu entendo que nós não devemos olhar para os imensos desafios do nosso tempo com pessimismo. Devemos enxergar as nossas oportunidades. Se aqueles que vieram antes de nós venceram, porque confiamos no Senhor tal como eles confiaram, venceremos. Aqui alguns desafios que percebo. Nós lidamos já com um processo de institucionalização e secularização dos evangélicos brasileiros. Aquilo que outrora ouvíamos de outros países em que há tradição já de meio milênio de evangélicos, nós começamos a ver no Brasil. E, a meu ver, nós precisamos falar de despertamento, orar por avivamento, lembrar a igreja que ela não viverá de saldo por muito tempo. As igrejas locais precisam lembrar daquilo que nós cantamos tanto, que é o primeiro amor. Entendo também que o nosso testemunho torna a nossa mensagem irrefutável. Então, os nossos irmãos que nos ouvem agora não devem
desanimar porque ouvem falar de desgastes, de descaminhos de líderes ou de denominações, mas devem compreender que o bom testemunho de um crente fiel impactará vidas de tal modo que o noticiário terá menor importância. Quanto à Convenção Batista Brasileira, eu não tenho dúvida. Observemos o plano dos evangélicos históricos do Brasil. Se buscarmos entre os evangélicos de missão, o protestantismo histórico, a Convenção Batista Brasileira sozinha é maior em número do que todas as demais denominações desse mesmo ramo. Eu digo isso por orgulho? Não. Eu digo isso porque nos lembra da nossa imensa responsabilidade. Se a Convenção Batista Brasileira permanece uma denominação fiel à palavra de Deus e à sua confissão de fé, a nossa maravilhosa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, se nós continuamos valorizando o ministério pastoral, falando de excelência desse ministério, se nós apoiamos as igrejas locais que experimentam alguma dificuldade, especialmente nas cidades menores, nas periferias, nós estamos prestando um serviço que pode inspirar outras igrejas e outras denominações. Os batistas têm muitas casas de formação teológica, tem um trabalho de ação social que tem sido notado no Brasil. Nós temos um lastro da história e da integridade de muita gente boa que nos precedeu. Então eu penso, pastor Ramon, que não por orgulho, mas por senso de propósito e missão, nós devemos continuar cuidando da nossa casa para inspirar outros, inspirar igrejas irmãs, denominações que admiramos e que são denominações sérias e que, ao olharem para uma denominação antiga, histórica, como é a Convenção Batista Brasileira, podem dizer, nós ainda temos sim muito o que fazer no Brasil. O Brasil, que já tem algo em torno de 30% da sua população, identificando-se como evangélica. Então, nós estamos falando de uma população imensa que, de algum modo, recebe a nossa influência. E aí está a nossa grande responsabilidade, influenciar positivamente para que a nossa mensagem não sofra resistências, né? Agora, você falou de algo interessante que eu gostaria de voltar e de te pedir explicações, porque eu tenho certeza que você vai conseguir fazê-lo com brilhantismo, como tem feito, sobre o aspecto de avivamento. Porque, às vezes, quando a gente fala em avivamento, tem gente que fica confundindo isso, né, com ou pentecostalismo, e aqui eu digo até em análise acadêmica mesmo, né, e não como crítica, né, e que não é necessariamente isso que, às vezes, ou só isso que consta o assunto avivamento ou espiritualidade, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Quais os moldes do avivamento ou o que nós devemos, seja aprender com a história ou entender para o presente, o que deve nos reavivar enquanto uma convenção, uma denominação que tem uma história, né, de seriedade, de lisura, de projeto missionário fantástico, né, mas que também precisa, com certeza, repensar os seus ídolos de vida cristã, de espiritualidade, e o que nós podemos e devemos fazer nesse assunto, sem necessariamente entrarmos naquilo que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com o termo que nós estamos tratando aqui neste momento para o nosso povo, na nossa cosmovisão. Tudo que Deus faz é bom. Os capítulos mais apaixonantes da história dos evangélicos em diferentes países, em diferentes épocas, são aqueles que chamamos de avivamentos ou de reavivamentos. Nós não devemos temer aquilo que vem das mãos do Senhor. E se o avivamento é bíblico, ele produzirá arrependimento, produzirá conversões genuínas, produzirá misericórdia no coração dos crentes, produzirá desejo de estudo das Escrituras, despertamento de vocações, influência positiva na sociedade. Então, pastor Ramon, eu entendo que devemos orar por isso, porque a história nos mostra que clamar por avivamento é clamar por vida para a igreja. É, sem dúvida, uma necessidade nossa. Devemos orar por isso sem temer as consequências, porque se é Deus quem provê vida para a sua igreja,
em resposta à agonia do seu povo que clama por esta vida. Né? Parafraseando o salmista, devemos dizer: Senhor, vê a tua vinha, né? Traz nova vida à tua vinha e novos frutos. Nós devemos esperar grande coisa. O contrário de avivamento é frieza espiritual. Então vamos considerar que haja algum risco no avivamento. O risco muito maior está na frieza. O risco muito maior está em templos fechados, no avanço da teologia liberal que nega a palavra de Deus, que brinca com as coisas espirituais. O risco muito maior está em não termos mais gente querendo pregar o evangelho e alcançar o mundo para Cristo. Então, se é para correr o risco, que seja o risco do avivamento. Pastor Tarcísio, obrigado não só pela presença, mas por essa palavra brilhante. Parabéns pela sua colocação, pela sua postura, e nós estamos felizes aqui pela instrução que veio a nós através da instrumentalidade da sua vida nesta noite. Gostei muito de te ouvir, acho que realmente esse precisa ser um assunto recorrente na nossa vida, na nossa casa, nas nossas igrejas. Glória a Deus pela sua vida, mais uma vez eu te agradeço muito, e glória a Deus por essas considerações finais. Vamos ouvir o Lucas e a Beatriz, encerrando assim, caminhando para o final do CBM ao vivo.